Que privilégio poder estar aqui falando a respeito do que o Espírito Santo faz por nós, com esses pastores maravilhosos aqui. E hoje o time tem uma baixa, né? O departamento administrativo deu uma baixa. O departamento médico não liberou, não. Não liberou o Rogerinho. Pastor Rogério, mais uma vez, obrigado pela presença. Alegria, Pastor Guerra, obrigado. Com o cumprimento tradicional. E cadê o pastor Rogerinho? O pastor Rogerinho está lá na Casa de Honra. Nós estamos, na realidade, tendo a clínica da alma lá para a melhor idade, né? Então, nós estamos lá com quase 45, 47, eu acho, irmãos e irmãs nessa faixa de idade a partir dos 60 anos. A melhor idade. A melhor idade. E nós estamos fazendo, então, lá a Clínica da Alma com esses queridos irmãos e irmãs que estão lá. E o pastor Rogerinho, nesse momento, está ministrando sobre rejeição, né? Então, deixamos ele lá e viemos para cá para o programa e a gente continua. Vai até amanhã. Se você gostaria de participar, dá tempo ainda de você à tarde, a partir da 1h30 nós já estamos lá novamente. Vamos parar para o almoço, por volta do meio-dia, meio-dia e 10, e aí 1h30 já retornamos a todo vapor. Se você tem interesse, está nessa faixa de idade, melhor idade, na verdade pode, a partir já dos 55 você pode estar lá. Então vai lá e tenho certeza que Deus vai operar aí. Isso aí fica a dica para o pessoal de casa, né? Principalmente esses que nos assistem, que se encontram aí nessa faixa etária de 60 para cima, né? O pessoal já mais experiente. Lembrando que o quadro Novo de Novo vai estar aqui com a gente agora no De Tudo Um Pouco. Então, por isso que nós fazemos esse convite que o Rogério tem, mas também tem um outro convite, né, Rogério? Sobre a escola de restauração, né? Sim, é verdade. Nossa escola recomeça agora no dia 14 de abril, que é a segunda-feira, né? Nós já estamos recomeçando com novas turmas, né? O nosso curso, a escola é dividida em 3 módulos, o 1, 2 e o 3, e as 3 turmas elas vão recomeçar já aí tanto à tarde quanto à noite. Está aparecendo aí a tela no vídeo? Isso. Não é? Então, assim, essa escola, ela visa não somente trazer restauração para aqueles que participam, né, vão estar participando, como também ela gera formação, ou seja, capacitação para aqueles que gostariam ou têm um chamado, a vocação para trabalhar com pessoas que estão passando por situações, né, difíceis e com feridas na alma. Então, assim, eu quero desafiar você a estar lá conosco, entre em contato ou envie um e-mail para a gente, que a gente responde, encaminha já a ficha de inscrição, tem ali explicando as formas de pagamento, tudo está explicadinho lá. Membros de outras igrejas, Rogério? Membros de outras igrejas, tranquilo, você pode participar. Tem algumas pessoas que perguntam assim, pastor, qual é a idade mínima, né, para participar lá? Porque às vezes tem jovens que são líderes de células ou são discipuladores já de ministérios, né? Pode participar, 17 anos, pode, sem problema algum, né? Por quê? Porque nós vamos abordar os vários temas. Alguns temas, por exemplo, no módulo 1 que a gente vai abordar, só para você saber, por exemplo, rejeição. Então, são 2 horas ministrando sobre esse tema e sempre no final da ministração ali, então, nós temos a parte de oração, onde nós oramos e ministramos sobre a vida das pessoas. A questão, por exemplo, sobre depressão, sobre bastardia, identidade, sobre a questão, por exemplo, de limpeza espiritual. Então, são vários temas que a gente aborda. Assim, o módulo 2 também são 12 temas e o módulo 3, mais 12 temas também. Bacana demais, então, aí aproveitando esse contexto tão lindo aí desse convite feito e convite aceito, né? Que é uma oportunidade dessa daí para você em casa que quer crescer na fé, no ensino aí da palavra de Deus, principalmente naquilo que é concernente às feridas da alma. Eu tenho certeza que isso se torna assim indispensável para a vida de qualquer cristão, homem ou mulher de Deus. Amém. Ok? E então, começando hoje, meu pastor Guerra, o texto base de hoje que o Espírito Santo faz por nós, ele nos concede dons. Isso, e o texto base de hoje é qual? É 1 Coríntios 12, que fala assim, cerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz,
Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de milagres, e outra profecia, e o outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedades de língua, e a outra interpretações de língua. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer. Que bênção. O senhor leu aí, quando o apóstolo Paulo fala, ele faz uma menção dessa advertência, aí a gente pode colocar, para que o povo não seja ignorante. Sim. Exatamente. Hoje, há uma dificuldade de percepção sobre o que vem a ser os dons e como eles são dados à igreja? Já é demais. Na realidade, nós temos nos deparado, viu, Sérgio, com muitas pessoas assim, com dificuldades nessa área no relacionamento com o Espírito Santo, dificuldade em entender os dons, né? Tem pessoas que têm bloqueios a respeito do Espírito Santo, feridas, muitas vezes não conseguem confiar que o Espírito Santo tem o melhor dom, tem dificuldade de se entregar nas mãos do Senhor para que o Senhor conduza. Não é? Então, e às vezes as pessoas vivem num contexto de igrejas, né, falando assim, que muitas vezes tem um ensinamento errado a respeito disso, de dons. Não é? Muitas vezes vem em cima de um jugo, muitas vezes a questão do dom está relacionado à questão de batismo do Espírito Santo, com uma manifestação de alguns dons. Algumas então, evidências. Né? Então, e muitas vezes são ensinamentos assim que muitas vezes geram, sabe, jugo, muitas vezes sentimento de culpa, a pessoa se não tem aquele dom. Até de uma incapacidade, de uma acepção até em relação a Deus, existe demais. Então, por isso nós decidimos falar sobre esses temas a respeito do Espírito Santo, o que ele faz por nós, para nós podermos trabalhar aqui no sentido assim de trazer um entendimento, trazer esclarecimento para as pessoas, né, que na realidade o Espírito Santo é um aliado nosso. Ele se manifesta em nossas vidas para quê? Para que nós sejamos instrumentos de edificação da igreja. Não o Espírito Santo ter a visão de que o Espírito Santo, então, é alguém assim que é um ser que, na realidade, faz acepção, escolhe algumas pessoas, né, Guerra, para se manifestar. Então, assim, que só esse dom é que evidencia ou aquelas coisas. Então, dá muita confusão. Até desnivela o povo, se for olhar. Né? Aí a gente cai naquele processo, talvez, dogmático aí, onde separa, por exemplo, clero e leigos. E a gente não trabalha com isso. De jeito nenhum. Porque somos todos e somos nivelados ali na mesma dependência. Na mesma dependência. Uma coisa interessante aqui, que a Bíblia fala que o Espírito Santo é dado particularmente a cada um. Isso. Então todos recebem e particularmente a cada um. Eu lembro uma senhora que ela me perguntou sobre os dons dela. Ela tinha o dom da palavra, que é o dom da palavra. E não tinha mais nenhum, mas o Espírito Santo deu ela o dom da palavra e ela tinha esse dom. Então muitas vezes a pessoa fica procurando uma coisa que não chegou até ela. Então trabalha em cima daquilo que o Espírito Santo deu a ela, porque senão causa frustração. Eu falo assim, o Serginho tem um dom e eu não tenho. Não é? Mas Deus te deu esse dom. De repente você tem facilidade de chegar, de pregar e tudo. O outro não tem, mas em compensação, ele chega no lugar, ele evangeliza, ele tem facilidade de chegar àquela pessoa com tanta... Né, destreza ali. Isso, destreza. Então, isso causa frustração e a gente trabalha isso na área de cunho interior. É uma frustração muito forte. Muito. Né? E muitas vezes, como diz o Rogério, tem pessoa que tem medo. Não é, né? Eu lembro uma vez o Rogério dando um estudo, que o Rogério falou assim, e se o Espírito Santo mandar você plantar uma bananeira aqui? Você sair aqui? Né? Agora eu não tenho essa revelação para não tem agora... não. Pode ficar tranquilo que você não vai plantar. Mas eu achei interessante, porque muitas vezes
A pessoa fica com esse medo, né? E talvez veio de um ensinamento que teve bloqueio nessa área e tal. E aí cria esse bloqueio. Porque a palavra de Deus aqui em Efésios, por exemplo, o texto que nós podemos remeter aí, você de casa, a leitura para o seu conhecimento, entender o propósito disso aí. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, alguns, não diz todos, né? Exatamente. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Exatamente. Então, essa diversidade dos dons é para que no povo de Deus tenha uma cooperação. Sim. Não é isso? Agora, quais são esses dons que o Espírito Santo nos confere? Então, Hoje está lá, você está aí. Aqui todos, eu li aqui os dons. Né? Quantos e quais são, né? O pessoal de casa está acompanhando aí conosco. Diversidade é dada a cada um, porque um pelo Espírito dá palavra de sabedoria, palavra de ciência, tá? Fé, dom da fé, de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua, interpretação de língua. Você vê que um tem variedade, o outro é de interpretação. Você vê que há uma diferença nisso, tá? E o Espírito que fala, é um só. O Espírito Santo que nos dá todos esses dons aqui. Então, são diversos dons, né? E o Espírito dá a cada um dom. E uma coisa que você citou, eu achei muito interessante, você citou no versículo de Efésios, sobre a questão da maturidade. Porque a pessoa vai ter que também, quando ela receber o dom, ela criar uma maturidade em cima desse dom. Recebe um dom de profecia, pega a Bíblia, lê sobre os profetas, estuda, né? Vê o que é um falso profeta, o que realmente é um profeta que está ali recebendo mesmo, transmitindo aqui de Deus. Estuda, receber um dom de línguas, procura saber o que é o dom de línguas. Uma exemplificação disso aí, pastor Guerra, seria, por exemplo, de um soldado que se alistou no exército do seu país, aí ele chega, não é a hora que coloca, por exemplo, um fuzil na mão dele, uma R-15 na mão dele, ele vai sair atirando. Ele tem que conhecer a sua matéria de trabalho. Eu servi exército um ano, eu sei o que é isso, né? Você entra lá, você vai aprender a atirar, né? Você vai armar, desarmar tudo, né? Você tem que aprender tudo. Primeiro você tem que aprender a lidar com a arma para depois poder usar. Então eu creio também nisso. Nós vamos ter que aprender. Eu recebi, então vou ter que aprender o quê? Como que é esse dom na palavra para depois eu usar esse dom. Seria até o ideal a pessoa aprender sobre ele. Né? Uma vez uma pessoa recebeu um dom profético, falei com ela, vão procurar na palavra como que você vai usar esse dom. Eu sei que Deus, o Espírito Santo testifica, gera e tudo, mas eu tenho que ter maturidade. Eu achei interessante aí que você falou sobre maturidade. Eu tenho que amadurecer naquilo ali. E muitas vezes as pessoas entram de supetão. Se eu entrasse no exército lá, pegasse e saísse atirando lá... Só porque talvez tenha licença para usar, porque estando lá não tem licença para usar, né? Aí você não... E é interessante a gente saber que já está dizendo que é um dom, ou seja, é uma dádiva, foi dado. E esse processo dessa maturidade, Sérgio, que é importante as pessoas entenderem, porque na realidade Deus concedeu, e se a pessoa não tiver maturidade de usar o dom que Deus deu, a tendência natural da pessoa achar que ela é o gerador do dom, ou seja, porque a pessoa ela é muito boa, porque ela é excelente, Deus deu esse dom para ela, porque na realidade sabe que é uma pessoa... Se é um líder, por exemplo, ele acha que ele tem o domínio sobre o povo, aí ele manipula. Exatamente. E aí que é a questão da falta de maturidade de usar o dom. E a pessoa acha então que ela é suficiente, ou seja, Deus deu esse dom porque na verdade ela é mais santa, ou ela é melhor que as outras pessoas. E aí vai gerando o quê? Gera os enganos. A pessoa acha que o dom está ali para servi-la, não é? Faz de Deus como seu servo, não é? E aí começa a ter os enganos nisso.